Olá, eu sou Inês Staciarini Batista, sou pesquisadora do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Me aposentei há pouco tempo, me aposentei tem um ano, mas até então exercia a função de pesquisadora titular, ou sênior, né, em algumas denominações. Eu trabalhei ativamente durante mais de 40 anos lá no INPE nessa área. E continuo trabalhando, né? Eu me aposentei oficialmente, digamos assim, mas não pendurei a chuteira. Eu continuo desenvolvendo pesquisa, interagindo com alunos. Claro, a gente tem que continuar ativa. Também continuo ativa não só na pesquisa, como também na pós-graduação, né, do INPE. E também ativa nos comitês dos quais eu participo. Atualmente eu participo do Comitê de Geociências da FAPESP. Eu venho de uma família simples, né? Nasci numa fazenda, morei na fazenda até meus 8 anos de idade, fui alfabetizada por uma professora de escola rural, né? Que o meu pai contratava e que alfabetizava a gente ali e as crianças da vizinhança. E quando eu tinha 8 anos que a gente mudou para Uberaba, sou de Minas, né? Aí que eu fui entrar, então, numa escola, digamos assim, formal, né, que não era ali da zona rural, porque a escola da zona rural é assim, todas as crianças de todas as idades juntas ali, né, numa mesma salinha, né? E aí eu fiz o meu curso, terminei o meu curso primário, secundário, o hoje chamado segundo grau, que naquela época eu fiz o magistério, né? E eu sempre sabia que eu iria para a área de exatas, porque eu gostava muito da parte de exatas, de matemática, mas não tinha a menor ideia que existissem cursos de física, por exemplo, que foi o que eu fiz, afinal, né? Eu já tinha alguns tios que eram engenheiros, alguns primos que estavam estudando engenharia, então o meu foco era esse, né? Exatas e engenharia, que era o curso em exatas que tinha lá em Uberaba. Mas quando eu terminei, então, o segundo grau, o magistério, a minha família se mudou para Goiânia. E então lá que eu tomei conhecimento do curso de física. Tinha um curso de física que era relativamente novo, né? Tinha um Instituto de Matemática e Física na Universidade Federal de Goiás, e eu tomei conhecimento do curso de física lá, prestei vestibular, fui aprovada e fiz física, né? A gente, porque eu estou dizendo, porque lá no curso de física eu conheci o Paulo, que é o meu marido, né? A gente começou a namorar lá enquanto alunos do curso de graduação em física, e quando a gente estava para terminar, a gente se inscreveu em 2 mestrados, um no INPE e o outro no Rio, na COP do Rio. Nós fomos aceitos nos 2, né? Mas aí a gente optou pelo INPE. Não tive nada na minha faculdade voltado para a área espacial, né? Não tinha nenhum conhecimento sobre isso, mas na hora que você está no último ano de faculdade e você pretende seguir, fazer mestrado, a gente começou a procurar, né? E vimos o INPE, lemos aí sobre o INPE naquela época. Uma vez você vinha para fazer o mestrado, você já era contratado pelo INPE. Então, o INPE oferecia vantagens, né? A gente tinha uma vez passado por São José dos Campos, numa excursão da faculdade, mas a gente visitou só o ITA, só o CTA, né? Não visitamos o INPE. Então, eu não tinha realmente conhecimento. E, a partir dali, uma vez que eu cheguei no INPE, o curso era um curso de ciência espacial, né? Era ciência espacial. Então, todas essas áreas que hoje, essas 2 áreas que são desmembradas em astrofísica e geofísica espacial, era tudo dentro do ciência espacial, né? E a gente fazia um curso inicial de adaptação,
em todas as áreas, todas as pós-graduações do INPE. Então, a gente fazia a ciência espacial, a meteorologia era junto com a gente também, né? Então, era meteorologia, o que hoje é meteorologia, geofísica espacial e a astrofísica, era tudo dentro desse grande curso de ciências espaciais e ciência espacial, na verdade, que era o nome do curso, né? E a gente tinha o curso de adaptação que a gente fazia, que era adaptação ao mestrado, né? Era a gente, mais o pessoal da engenharia, né? Mais o pessoal da combustão e propulsão também, era junto com a gente, tá? Então, era tudo, fazia adaptação, todo mundo. Se você passasse na adaptação, você seguia para o mestrado, você tinha que ser aprovada na adaptação. Passando na adaptação, você seguia para o mestrado. E aí, no mestrado, você se direcionava. Então, normalmente, quando você chega, o pessoal... tem os orientadores fulano, ciclano e beltrano, tem esses alunos aqui, vamos ver quem que vai ficar com quem. Né? Eu fiquei com o Dr. Rai, DB Rai, não tinha pesquisadora, né? Então, mais tarde aí eu vim a conhecer a doutora Liliana, né? Que ela é do INPE, né? Mas ela ficava em São Paulo, né? E que trabalhou muito com a parte da Antártida. Então, eu acho que a doutora Liliana foi a primeira mulher que defendeu o doutorado nessa área, aqui no INPE. E eu acho que eu fui a segunda. O doutor Rai, pouco depois, ele estava me orientando, pouco depois ele foi embora para os Estados Unidos. E o Abdu, que já estava no Brasil, no CRAN, né, que na época acho que era CRAI, ele veio inicialmente para o CRAI, com o Pierre Kaufmann, ele veio para o INPE. E aí ele me herdou como orientada, né? Ou seja, o meu orientador foi para os Estados Unidos, foi embora, e eu fiquei com o doutor Abdu, que para mim foi uma sorte imensa. E depois eu fiz um pós-doutorado na Universidade de Boston, e aí a minha carreira seguiu aqui. Que eu digo, as coisas foram acontecendo, né? Assim, sei lá, de uma maneira natural ali na minha vida, né? Naquele momento da minha vida. Não foi só assim, né? Direto. Eu tive 3 filhas nesse meio tempo, né? Então, a minha primeira filha nasceu, eu estava quase que para defender o meu mestrado, né? Eu estava ficando no INPE, assim, todo fim de semana até tarde para poder terminar a tese que eu queria terminar antes dela nascer, e não deu tempo. Ela nasceu antes de eu terminar. Aí a defesa atrasou, ela nasceu em agosto, aí eu só fui defender em dezembro, né? A defesa atrasou um pouquinho, né? E aí depois eu comecei o doutorado, e durante o doutorado eu tive 2 outras filhas, né? Então, tem 3 filhas, já são todas adultas, claro, né? Óbvio, e tenho 5 netos, né? Já estão crescidinhos também, tem ainda uma pequenininha, menorzinha, tem 7 anos. Eu sempre me dediquei muito, a tudo aquilo que eu faço eu tento fazer bem, né? E eu tive a sorte de ter assim, um orientador que é fora de série, né? Não só intelectualmente falando, né? Mas como pessoa também, o doutor Abdu. Né? Ele realmente é uma pessoa que eu admiro incrivelmente, né? Sempre me deu muito suporte, muito incentivo. Então, eu acho que eu devo muito da minha carreira a ele, né? É importante deixar isso aqui registrado nesse depoimento. E, é claro, várias outras pessoas aí ao longo da carreira me ajudaram, colegas, professores, né? Eu posso considerar que eu tive mais suporte das pessoas do que pessoas tentando me atrapalhar ou puxar o tapete. A verdade é essa, né? Então, acho que eu tive bastante sorte aí ao longo da minha trajetória, né? Não posso reclamar. O meu doutorado, eu levei muitos anos para fazer o doutorado, né? Muito mais tempo do que o que é normal, né? Se fosse hoje em dia, por exemplo, sei lá, porque hoje em dia você tem um prazo para terminar o doutorado. Mas eu já era funcionária do INPE, né? Então eu não era exclusivamente uma
aluna de doutorado. Eu tinha o trabalho e tinha o doutorado, e como eu comentei, eu tive aí 2 filhas no meio do caminho, né? Então, eu levei um tempo bem maior do que, acho que, inclusive, meus colegas, mas, afinal de contas, depois eu desenvolvi uma tese bastante interessante, né? O trabalho publicado da tese é um trabalho que é bem referenciado. Então, apesar de ter levado muito tempo, acho que saiu um bom trabalho ali durante aquela época. E, paralelamente à carreira científica, eu também desenvolvi atividades ligadas às sociedades científicas, né? Eu comecei o envolvimento com a SBGF, né? A Sociedade Brasileira de Geofísica. A componente de geofísica espacial lá na SBGF é muito pequena, ela é praticamente incipiente, né? Mas a gente procura, de alguma forma, incentivar isso, tentar inserir mais, né? E eu tinha sido conselheira da SBGF em alguma época, e depois eu fui em alguma diretoria aí, eu entrei numa chapa como a vice-presidente, e aquela chapa foi eleita, né? Então, eu cheguei a ser a vice-presidente da SBGF. A outra que eu me envolvi, já em termos mais regionais, foi a ALAGE. Eu me envolvi com a ALAGE desde a criação da ALAGE, né? Participei do comitê inicial que levou à criação da ALAGE, ele chamava COPLAGE, se não me engano, um comitê para a criação da ALAGE, algo assim, e aí depois eu também participei dos conselhos, e depois fui vice-presidente e, em seguida, presidente, porque na ALAGE o estatuto diz que o presidente não é eleito, quem é eleito é o vice-presidente e ele automaticamente é o presidente da próxima gestão, né? Eu fui, então, vice-presidente e presidente da ALAGE. Inclusive, a gente tem um fato marcante aí que o nosso secretário de Exterior era o Dr. Mário Cunha, e foi naquele período em que ele teve uma doença séria e veio a falecer, né? Aquilo foi uma coisa muito triste ali no período em que eu estava na presidência da ALAGE. E na SBGEA também, na Sociedade Brasileira agora de Geofísica Espacial e Aeronomia, né? Que foi... A SBGEA, na verdade, ela foi criada meio que assim, como a gente não tinha muito espaço dentro da SBGF, aí teve alguma época que a gente começou a fazer simpósio, e aí o pessoal achou seria interessante criar uma sociedade mais voltada para a nossa área, e aí criou. Eu também participei desde o início e fiz parte da primeira diretoria, fui vice-presidente na primeira diretoria da SBGE. Então, tenho tido essas participações ativas aí nas sociedades nacionais e regionais. E, em termos mais amplos, né, eu fui representante brasileira no COSPAR, né, durante um período bastante grande, né, fui indicada pelo INPE para ser essa representante brasileira no COSPAR. Enquanto representante brasileira, eu fui eleita membro do Bureau do COSPAR, lá aí já é um cargo eletivo lá, né, voltado pelos próprios membros lá. Eu então fui eleita para um mandato de 4 anos, depois reeleita para mais 4, que é o máximo que a pessoa pode ser reconduzida. Participei também do Bureau da IAGA, né, International Association of Geomagnetism and Aeronomy. Na IAGA também é um cargo eleito, né, não é por indicação de países. Eu fui eleita lá para aquele cargo. Na IAGA também eu fui chair da Comissão Interdivisional de Países em Desenvolvimento, né? Eu participei também ativamente em formação, quer dizer, organização de sessões, né, nas reuniões da IAGA.
Então, tenho tido assim essa participação ativa, né? Participo também assim sempre que podia, porque agora é só virtual, né? De reuniões científicas internacionais. Então, isso tudo me deu uma possibilidade, né? Que eu acho que enquanto eu era jovenzinha, eu nunca imaginava, né? De abrir as portas para o mundo, né? Você conhece gente de todos os países, você interage com pessoas de todos os países, e depois, mesmo depois que você começa a estudar, você começa a conhecer os autores dos livros que você estudou, né? Então é assim, é uma coisa muito gratificante, eu acho, né? Você fica assim, se sente muito muito bem com tudo isso, né? Da SBGF, uma vez eu fui agraciada com um dos prêmios que a SBGF concede também, por destaque na área acadêmica, né? Então, também esses reconhecimentos são gratificantes, né? Eles não são essenciais, eu acho que na sua vida você pode muito bem continuar a sua carreira sem isso, mas acho que eles são gratificantes quando você percebe que está tendo esse reconhecimento. Assim como também gratificante esse reconhecimento que esse grupo de jovens cientistas está dando à velha geração aí de fazer uma homenagem, né? Aí no próximo simpósio que nós vamos ter, que era para ter havido ano passado e que, em função da pandemia, foi transferido para esse ano e que, inclusive, em formato virtual, como tudo que está acontecendo desde março do ano passado, ou seja, já estamos aí há um ano nessa história, mas eu acho que vai terminar, né? Algum dia vai terminar. Então, sem dúvida, são momentos complicados da vida da gente, né? Conciliar a maternidade e a carreira, né? Eu me lembro, tinha dia que, mesmo assim, essa fase de bebê é complicada, e a fase da criança um pouco maiorzinha, mas que ela já entende um pouco, também é complicada. Porque uma das minhas filhas tinha dia que eu saía, deixava ela em prantos em casa. Eu saía para trabalhar, ela ficava em prantos, ela não queria que eu saísse, né? E aí você sai com o coração partido, né? E eu fiz algumas viagens, inclusive, para congressos, para coisas, quando elas eram pequenas, né? E aí é um pouco complicado também, não só do aspecto seu pessoal, como do julgamento. Você é muito julgada, né? Por isso, né? Você é julgada de não estar dando atenção devida para os seus filhos, né? As pessoas te julgam, né? E isso tudo, quer você queira, quer não, afeta. Né? Tem pessoas que conseguem relevar isso bastante, eu não consigo, isso me afeta. Né? Então, é um aspecto complexo, é um período complicado da vida da pesquisadora, né? que concilia maternidade, esposa, dona de casa e trabalho, né? A pesquisa. Né? Agora, hoje em dia, eu fico. É importante eu falar isso porque eu acho que isso é importante ficar para todo mundo. Vocês pensam que em algum momento eu pensei em desistir? Pensei. Várias vezes eu pensei em desistir, né? Não desisti, porque eu tive apoio, eu tive incentivo, inclusive, do meu marido. Ele falava que eu não devia desistir, né? Então, hoje em dia, eu penso que claro, eu fiz a coisa certa. Se eu tivesse desistido, eu iria me arrepender pro resto da vida, eu acho, né? E hoje em dia, eu não só vejo que eu fiz a coisa certa, porque eu tenho 3 filhas maravilhosas, sabe? Nenhuma delas ficou traumatizada porque eu saí de casa para trabalhar e deixei ela chorando lá. Né? E nem porque eu viajei por uma semana para um congresso. Teve uma vez que eu viajei para uma escola lá em Ricamarca por 3 semanas, né?
e as crianças eram pequenas. Eu estava bem no final do meu doutorado, eu não tinha terminado ainda, mas tinha ali pesquisadores indo ali que eu acho que eram importantes para eu discutir, né? O meu trabalho não estava, eu estava desenvolvendo uma modelagem e o modelo não andava, ele não dava certo, eu estava ali meio perdida, eu já tinha tido todos as discussões possíveis aqui, então eu achei que era importante eu participar lá para ter discussão com umas pessoas com cabeças diferentes, né? E eu fui, e essa foi uma das épocas que eu fui bastante criticada, assim, veladamente, né? Veladamente você é criticada por ter feito isso, né? Mas eu acho que assim as minhas filhas elas falam abertamente que elas se orgulham, sabe, do meu trabalho, né? E elas todas têm trajetórias também muito bonitas, né? Todas elas têm, cada uma na sua área, nenhuma foi para a área de pesquisa, e tem filhos também tem que conciliar os mesmos problemas de trabalhar com, né, com cuidar de filhos e casa. Então, mas assim, elas pelo menos já viram alguém passando por isso, né? Na minha época era muito mais complicado, porque o universo de mulheres que trabalhava era muito mais restrito que hoje. De repente, você tem que fazer algumas decisões que não são fáceis, né? E não que você agora, eu acho que isso não deve ser encarado como você estar dando menos importância para uma coisa ou para outra, não. As duas são igualmente importantes. É importante você se dedicar aos filhos, é extremamente importante, né? Mas também é importante você se dedicar a você, né? E a carreira é aquilo que você almeja, né? Teve a época da divisão de aeronomia em que eu era a única mulher da divisão e eu fui chefe de divisão. Eu estava me sentindo assim meio. Eu tinha passado uma série chamada Memorial de Maria Moura. Era uma mulher que dirigia um bando de homens, só que era numa situação meio diferente. Eu falei, tá, estou me sentindo meio Maria Moura aqui. Eu já participei de reuniões gerais assim da divisão, em que de repente tem uma menina querendo falar e o cara fica falando e não deixa. Agora, isso aconteceu quando eu já era mais velha, né? Então eu tinha aquela liberdade suficiente, eu acho, para poder dizer, ó, vamos lá, dá licença, ela está querendo falar, né? Porque isso é uma coisa que eu percebo. A gente tem que tentar passar por cima dessas coisas e levar a vida, tirar as lições que a gente acha importante tirar dali, mas não ficar remoendo, né? Eu acho que isso é importante, a gente não ficar remoendo um eventual problema que houve alguma vez na vida, né? Porque quando a gente fica remoendo, é o que dizem é verdade, ele faz mais mal para a gente do que para outra pessoa.